Fica assim. Faz assim por aí. Eu vou soltar de novo. Arruma de novo. Talvez. Ai, deixa. Talvez. Fez um caixinha dele. Isso é porque os dias estavam. Eu sei, mas Faltou agora. e uma menina, pra ser dele sentou-se. Ai, Nem eu vou desenhar, tem um negócio assim. mas aí você não te ama. A gente já fez uma Vai aquela tremedeira. Pois é. Tua, Suzana. Mas não é tarde. Mas não, e a carteira nem mexe. Aqui. Cadê a Duda? Aí nem fala. Não fala. Já. Ai, pensava nisso. Parece que foi ontem que eu ia fazer troca. Ai, lembra? Fizemos umas coisas de porta-banho. Melhorou, Juliana? Não. Não. Mas que fez ela Parece boa. O meu cabelo. Deixa a porta. Eu vou bem bonita pra academia. Bem linda, assim. Chego lá com o cabelo tudo. Está cortada, né? Tudo bem. Ciúme. Sistema digestório, fisiologia gastrointestinal, né? Tem que dar uma relembrada na anatomia, facinha anatomia também. Matéria de 7ª série. Ele podia ficar no lugar só. 7ª série. Ele podia ficar no lugar só, realmente. Um pouquinho. Aí depois, matéria de primeiro ano, um pouquinho melhor. E agora um pouquinho mais aprofundado. Quando se fala de sistema digestório, a gente fala algumas vezes de motilidade gastrointestinal, que são os movimentos do tubo digestório. Existem basicamente 3, né? Movimentos de mistura, movimentos propulsivos e austrações. Austrações com H, tá? Esses movimentos são em parte controlados pelo sistema nervoso, né? Eu fiz aqui questão de dividir em simpático e parasimpático, né? Você já sabe o neurotransmissor, que já está envolvido com isso, né? Então aqui a divisão simpática e aqui a divisão parasimpática do controle neural da motilidade gastrointestinal. Só que o sistema nervoso não controla somente a motilidade, o movimento. O sistema nervoso também controla as secreções. Então existe um plexo, vocês lembram, né? Existe um plexo na região da medula espinhal, o plexo cervical, o plexo braquial, o plexo lombosacral, que tinha como objetivo controlar segmentos, né, corporais e tal. Existe um plexo, na verdade 2 plexos que controlam o sistema digestório, o plexo mioentérico e o plexo submucoso, tá? São 2. Mioentérico. Mio é músculo, entérico intestino, do latim, né? Então é uma parte do sistema nervoso que controla os músculos que estão
camadas. Tem uma camada só de células epiteliais, tem uma camada de conjuntiva, tem uma camada de músculo, né? E essa camada de músculo, obviamente, que é músculo liso. E se é músculo liso, nós conhecemos as formas de estimulação para a contração do músculo liso, né? Nós sabemos que o músculo liso ele pode contrair por alterações do pH, ele pode contrair por estiramento, ele pode contrair por potencial de ação neural, ele pode contrair por ação hormonal. Então, o sistema digestório ele pode ser induzido a aumentar ou reduzir seu movimento peristáltico a partir de tudo isso que a gente falou, né? A presença do bolo alimentar é um gerador de potencial de ação depois, né? Então, se você pegar aqui, ó, isso aqui é o esôfago. O esôfago vai o alimento, digamos que está aqui, ó. Então, a presença do alimento distende a parede do esôfago. E quando você distende a fibra muscular lisa, você sabe o que acontece. Você sabe que aqui vai ter, então, bolo, né? Bolozinho alimentar lá. Então, essa distensão acaba mudando o potencial elétrico da fibra muscular lisa e induzindo a contração, né? Assim que esse bolo alimentar ele chega no esôfago, o esôfago distende. Em resposta, portanto, ao estiramento, o esôfago contrai. Quando ele contrai, ele empurra esse bolo para frente. Aí ele vem para aqui, aí distende essa parede, contrai, desce e vai brincando assim. Esse é o movimento peristáltico, né? Para a musculatura lisa, estímulo relacionado a estiramento, né? Só que além disso, como eu disse, ó, tem controle neural. Além disso, as mudanças locais do pH também podem induzir a contração. Vocês já estudaram lá em contração do músculo liso, no capítulo 8. Mudanças locais do pH pode ser através dos alimentos, professor? Então, dá esse potencial de ação? Pode ser alimento. Mas o pH local também está relacionado a outros aspectos, né? Como, por exemplo, a concentração de O2, CO2. Se você tem pouco oxigênio em um determinado grupo de células, se você tem acúmulo de CO2, você começa a ter acúmulo de hidrogênio. O acúmulo de hidrogênio é um radical livre, muda o pH local, aumenta a acidez. Então, tudo isso mexe com o grau de contração do tubo gastrointestinal. Nós sabemos que o tubo gastrointestinal, né, ele começa a ser descrito pela boca, depois da boca a faringe, depois da faringe, isso, o esôfago. Deus nos perdoe, né? Os nossos pecados. E aí depois do esôfago, o estômago, depois do estômago, O intestino o delgado, começa pelo duodeno, depois o jejum, depois o ilho, aí começa o intestino grosso, ali com seco, depois o colo ácido, e depois o colo transverso, descendente. E chegamos ao final. Todo esse tubo aí que você conhece bem, deu para perceber que você está lembrando de tudo, tem esse mesmo controle que a gente está falando agora. Todas essas quatro formas. E no que diz respeito ao controle neural, existe, portanto, esses dois plexos, que são emaranhados de nervos distribuídos aqui, eu vi só na região do esôfago, estômago e duodeno, mas na verdade isso está ao longo de todo o tubo gastrointestinal. Tá? Repare que eu fiz aqui, ó, controle neural, aqui, pá, e para lá eu deixei assim, é quase um etc. Isso aqui. Né? O que diz respeito ao controle neural, talvez o intestino
depois do próprio sistema nervoso, seja o grupo ou a região que tem o maior número de células. Existe o maior número de controle. É um tubo muito grande, com várias funções, né? Tá, Inclusive, esse cara tem função endócrina, a gente já viu, né? Função endócrina ô, também. professor, você falou sobre o plexo cervical e lombar. É ali nas intumescências, né? Nas intumescências. Daí você falou sobre o plexo mioentérico. Isso é Que tudo daí coisa. não tem nada a ver com as intumescências, é algo interno, no estômago. Né? Onde que está esse plexo? Não. Não só no estômago. Tinha acabado de falar que isso aqui vai ao longo de todo o tubo gastrointestinal. Esse plexo, esse emaranhado de nervos, está no tubo gastrointestinal, de fora a fora. Ah, é isso Rapaz. que existe ali então? Ô, Marquinhos, Está surfando da onda aí, né? Então, a gente tem que imaginar que a partir do esôfago existe uma necessidade de controle muito grande, né, das funções gastrointestinais. Parte desse controle ele é metabólico, por ação do pH, que a gente falou. Parte desse controle depende do grau de estiramento da parede gastrointestinal. Parte desse controle depende de hormônio. O intestino secreta um monte de hormônio. E parte desse controle é autonômico, ou seja, simpático e parasimpático. Aí você tem que lembrar, obviamente, dos neurotransmissores envolvidos no simpático e parasimpático, que eu sei que vocês lembram. Não vou ficar aqui chovendo no molhado, repetindo as coisas que não precisa. Simpático, parasimpático, você sabe, né? Você sabe bem disso. Mas se você não lembrar, tudo bem, porque a gente lembra você não. Além de estar no livro, eu boto para você aqui porque você parece gente boa. A gente bota aqui, ó. Acetil. Ah, tá. Meu Deus. Eu sei que você lembra. Olha, vocês são fingindo, vocês ficam fingindo que não sabem as coisas. Adrenalina, noradrenalina. E aqui, sei que vocês lembram disso aqui tudo de primeiro, todos livros. Como não lembrar dessas coisas, né? Podemos falar que a serotonina também faz parte? Tem serotonina no intestino, bastante. É. Opa! Muito bem. Daí, então, ó, essas formas de controle vai ser fazer. Quando ele fala em plexo milioentérico, ele está falando daquela parte de conjunto de neurônios e células que dão suporte a isso, mas basicamente neurônios, que vão controlar essa ação de motilidade, basicamente, que é o movimento. Como eu disse, os movimentos eles são movimentos de mistura, portanto tem o objetivo de misturar o bolo alimentar. O movimento é movimento propulsivo, que é aquele que empurra, né, sempre em frente, você sabe para onde ele vai. E depois, movimento chamado austrações. Austrações tem uma Hzinha, tá? Vou botar aqui para você, depois você não precisa esses disso. dois sofrem possíveis alterações e possível, né? Assim. Assim. Austrações Dois ou é três? são os movimentos peristálticos, só que no intestino grosso. Se você lembrar da anatomia, os áustros estão presentes somente no intestino grosso. Por isso, quando esses áustros, que são regiões onde tem uma quantidade razoável de musculatura lisa, quando eles contraem, eles fazem os movimentos de austrações, portanto, somente no intestino grosso. Os movimentos de austrações no intestino grosso acabam aí compreendendo a função de mistura, não tão efetiva assim, porque no intestino grosso não tem muito que ficar misturando mais. E também o movimento propulsivo, que é para jogar as paradas lá para frente, lá, aquilo que não foi Em direção ao absorvido. reto.
em direção ao reto. Ô Marcos, por favor. Antes de você começar a falar do movimento, você estava falando do controle. É controle de quê exatamente? Controle de tudo? É só... Então. Como existe um plexo chamado mioentérico, e o termo mioentérico, como dito anteriormente, tem relação com o músculo intestinal, então eu tenho que controlar esse músculo. Né? Por isso que existe um plexo para isso chamado mioentérico. Existe um outro plexo, que é esse emaranhado de nervos, que controla as secreções gastrointestinais, que é o plexo submucoso, que fica, portanto, abaixo da mucosa gastrointestinal. Por isso que ele tem esse nome. É um conjunto de neurônios que acompanha a mucosa gastrointestinal, mas na parte de baixo, por isso o plexo submucoso. E aí ele fica controlando então as secreções que ocorrem ao longo do tubo gastrointestinal. O intestino secreta um monte de coisa. Secreta água, ácido clorídrico, secreta fator intrínseco, secreta um monte de substâncias que têm relação com a digestão, né? Secreta, por exemplo, vitaminas ou enzimas pépticas que têm como objetivo quebrar principalmente as proteínas. Então, todas essas secreções ao longo do tubo gastrointestinal depende dessa parte do sistema nervoso que controla esse volume de secreção. Então, na verdade, nós estamos falando aqui, quando se trata de sistema nervoso, de um sistema nervoso que controla o músculo e um sistema nervoso que controla as secreções. Se é secreção, eu falo em glândula. Então, são uma parte do sistema nervoso que controla o músculo e uma parte do sistema nervoso que controla as glândulas ao longo do tubo gastrointestinal. Bem tranquilo isso, obviamente, não tem nada demais. O tubo gastrointestinal, ele começa no Boca. na boca e vai até o... Tá. Tubo. O tubo começa aqui. Agora, o vai até o controle centro. neural, propriamente dito, começa a partir do esôfago. Controle neural. Controle neural? Neural mesmo. Claro, tem controle neural na boca, em relação à saliva e tal. Só que as glândulas salivares já são nervos o quê? Já sabe bem. São nervos cranianos. Agora, esses aqui, não. Esses aqui eles saem e vão acompanhando o tubo gastrointestinal. Nesses 6,5 metros, 7 metros. Ou 7 metros é uma coisa boa, né, Coit? Nossa, é enorme, cara. Oi. Pode falar. Para que serve exatamente o esôfago? Só para levar a comida pro... Não, Passagem. passagem. Tá, a passagem da comida até o estômago. Se não tivesse. 7 metros aí? Aqui, 7 metros. Tudo dentro da minha barriga. Nossa, professor. Você viu? Ô, professor, Deve ser bem não, romântico, né? Dentro da barriga. mas assim, o delgado e o grosso, né? Tudo. O esôfago. Se de repente eu tive que tirar o esôfago, o que faz? Ele aumentou o estômago. Se você perder o esôfago, você perde, então, aquele que comunica o nível superior, né, da ingestão de alimento à boca e a faringe com o estômago. É óbvio que ele não é só uma porção de condução, assim, né? O esôfago começa a movimento peristáltico. O esôfago, ele é importante para a deglutição. Ele é importante para que o alimento alcance na velocidade certa o estômago. Você pode estar até de cabeça para baixo. O seu esôfago, você pode estar de cabeça para baixo assim, ó, e a pessoa te dando alimento aqui, ó. Você imagina, ele vai continuar indo para frente. Então o esôfago é uma máquina de empurrar alimento da faringe para o estômago.
E ainda tem todo o controle neural. O que é legal é quando o alimento chega no esôfago, todo esse plexo vai avisando ao longo do tubo que tem gente chegando. Legal, né? Claro que quando você está aqui, ó, comendo, o seu estômago já está preparado. Mas isso porque os movimentos da mastigação e da deglutição têm uma relação com o esôfago. Então, quando você está mastigando e quando você vai deglutir e o alimento está chegando perto do o esôfago já está preparando o estômago para receber o alimento. O esfíncter cárdio, lembra onde ele está localizado? Sim. Então, isso tem essa localização aí mesmo. Essa localização. Aí você sabe que aqui, A boca do estômago. eu tenho o esfíncter cárdia. O tônus dele, ou seja, o grau de contração do cárdia, ele é relativamente alto, né? Senão o conteúdo gástrico passaria para cá muito facilmente, né? Então esse grau de contração aqui, ó, ele é importante. Mas quando você começa a empurrar o alimento da boca, o esôfago começa a aumentar o movimento peristáltico, e esse mesmo movimento peristáltico, essa lômina peristáltica, quando ela chega aqui no cárdia, ele relaxa. Aí o cárdia abre e o alimento facilmente alcança o estômago. Então, não é só em relação à condução do bolo alimentar da faringe para o estômago, mas o esôfago também tem relação com a participação de informação. Ele vai informando o restante do tubo digestório que o indivíduo deglutiu. Por isso que a inervação simpática e parasimpática aumenta muito a partir do esôfago. E é basicamente onde começam os movimentos peristálticos. Principalmente o propulsivo, né, que é para empurrar ele para baixo. Se você olhar o intestino, tem músculos no sentido longitudinal, que é assim, né, ao longo do corpo, tá? E tem músculos assim. Então você tem músculos que empurram e tem alguns que misturam, né? O esôfago tem basicamente músculos longitudinais que vão empurrando o alimento. Então ele empurra, quando chega no estômago, aí no estômago você vê músculo assim, vê músculo assim, vê músculo assim, assim. Em todas as direções você tem um monte de fibra muscular. Bonito. E aí ele vai contraindo o estômago assim, assim, assim. Sacou? O esôfago basicamente musculatura longitudinal, só para empurrar mesmo. Tá, e se eu não tiver ele, daí o estômago vai... Se você não tiver ele, você teria o quê? Por que você está falando? O que você está imaginando? É porque Tem não, é porque o meu avô, ele está internado. Daí a minha mãe fica lá direto. Daí ela veio me falar, eu falei pra vocês, né? Ela veio me falar que Imagina tinha que Ela veio me falar que tinha um cara que estava no mesmo quarto que meu avô, que tirou o esôfago. Eu fiquei pensando, tá, mas como... Mas tem que colocar. Ah, mas deve ser Aí parte ele do falou que esôfago colocou- também, entendeu? Ah, não sei se... Sonda. Daí ela falou assim, ele colocou, ele trouxe o estômago, tipo, até, sei lá, não sei. Por isso que eu perguntei. Ficou em cima do Então, estômago. sei lá o que está Dos fazendo aí, corações. né? Eu não tenho assim como adivinhar. Mas a gente tem que imaginar que tem que haver um canal de comunicação, óbvio. Esse canal de comunicação pode vir de parte do próprio estômago, dependendo de uma reconstrução, ou ele pode tirar lá a parte de trás, tira um pedacinho e coloca aí. Sendo do mesmo indivíduo, só que lógico, se você tira mais para baixo, não vai ter a função somente do esôfago, né? Vai ser basicamente isso que você está falando, cada umzinho só de comunicação. Porque o esôfago tem uma construção própria e esôfago não absorve. Se você pegar mais lá para baixo, você vai ter gente que já tem característica de absorção. Mas não vai absorver, só vai conduzir.
Porque a absorção depende de alguns fatores. Um dos fatores é o tamanho da molécula, né? E na boca a gente não chega a quebrar grande coisa, né? A gente absorve na boca basicamente carbo. Você pega aí ontem eu comi aipim frito. Então o aipim, se você pegar e ficar na boca e ficar, não engole ele não, fica só brincando com ele pra cá, ele vai ficar doce na sua boca. Isso porque algumas enzimas liberadas pela parótida, que é essa glândula grande que está aqui, são enzimas que quebram o derivado do amido. São as amilases. No caso, a amilase salivar, né? E ela começa a quebrar a amilase. Quando quebra a amilase, o amido ele é um sacarídeo, base açúcar. Então ele quebra essa molécula grande de amido, ele quebra e começa a fazer tipo disacarídeo, duas moléculas sobram. Monossacarídeo é uma moléculazinha só, então já é praticamente glicose. E dependendo se você colocar isso na boca e ficar com tempinho, que a gente às vezes não dá tempo, né? Você dá uma, duas e já manda para dentro. A gente não fica ali mastigando, degustando, né? Lá no Rio a gente degusta, porque a gente tem o costume de comer aipim frito com carne de sol. É um prato, né? Você pede lá um lanchinho. Lanchinho é bom. Aí você pede um aperitivo e aí você pede junto aquela coisa líquida. Imagina uma carnezinha de sol salgadinho, um aipimzinho e aquela gelosa no final da tarde. Isso é muito comum. Daqui a pouco eu estou pedindo isso, estou fazendo esse pedido, porque daqui a pouco eu vou para lá. Aliás, em Minas Gerais, no Rio, são campeões em boteco. Mas aqui no Sul também, eles sempre pedem boteco. O boteco aqui não tem tradição de boteco. Claro. O boteco é boteco. Graças a Deus, nossos nomes não são cachaceiro pingo subibado. Tu deixa isso? Ingestão alcoólica no Sul é gigante. Ah, no Rio não. Aqui proporcionalmente é mais do que lá. Vou dar uma Aqui pesquisadinha. tem mais Imagina, menina. Americana. Vou dar uma Mas olhadinha. enfim, aí eu vou voltando à parte científica. Negócio. Se você fica com a aipimzinho na boca, com a batata, você vai sentir doce. Porque parte disso é quebrado na boca e transformado em sacarídeo. Isso é muito inteligente por parte da natureza, né? Se você pensar, porque o que é mais utilizado pelo grupo de célula é a glicose. Né? A glicose ela é adorada pela célula, vocês sabem disso. E então o organismo tratou de criar uma condição que coloque glicose muito rapidamente à disposição. Então ela já começa a ser colocada à disposição ainda na cavidade bucal, por ação das enzimas. Então, para quem está aí desesperado de fome, qualquer coisinha que você coloque uma batatinha, um aipimzinho, você bota na boca aqui, ó, rapidamente cai na corrente sanguínea. Isso eleva a sua taxa de glicose rapidamente. Por isso não é qualquer um que fica por aí caindo pelas tabelas com hipoglicemia. O mecanismo é muito inteligente para isso. Qualquer dietazinha aí, ele vai tentar extrair o que puder de carboidrato. Aí a glicose sobe, aí a tontura desaparece, não está vendo direito, desaparece. Lá tem gente que vê tudo escuro quando a glicose está baixa. Ah, meu Deus, está escurecendo tudo. Você tomou café da manhã? Não. Então tem gente que é assim. Mas no verão, né, o comportamento meio bobó de achar que tem que emagrecer, né, de qualquer jeito, em vez de ir fazer. Mas que saco esse negócio, né? Porque eu sou bem assim. Não, saco. Toda hora tem que comer, toda hora passa mal se não comer. É coisa de moleque, fraqueza ali. Moleza. Não faz academia? Não tem nada a ver. Não. Vai morrer cedo só. Porque quando a pessoa chega facilmente nessa condição, é porque os ajustes de glicemia estão ruins. Mas toda vida. Bom, porque geneticamente você já é assim. Isso é bem legal. Significa que você vai carregar isso para toda a sua vida.
Bem legal. Essa desgraça, né? Todo mundo carrega a sua também, seja essa, de Tem coisas manutenção, de níveis de glicemia e tal. Mas é tranquilo. Se continuar comendo, não tem problema nenhum. Se não comer, desmaia, deixa lá. Tudo bem. Oi. Você falou que o intestino secreta hormônios. Vários tipos. Serotonina também. Também você gosta de serotonina. Adoro. É porque ela é super importante. Opa. Como o meu professor vai estar lá no intestino do professor? Pois então. Olha aqui, ó. Pois tem lá. Quem tá vendo da mãe? Não, é tudo tá. Tchau. Então sim, secreta não só serotonina como outros hormônios, você vai ver. Você precisa ter calma, né? Você vai chegar lá. Mas Por meus enquanto. níveis não me permitem. Outra mulher que vai cedo. É bom, esse tipo de ansiedade, essa coisa de hipoglicemia, vocês vão indo pro saco cedo. E aí isso vai melhorando a genética. Quem for ficando vai se misturando e tende a não sofrer dessas coisas aí, né? Vocês devem sofrer do mesmo mal, tem a mesma tendência. Muito bem, então controle neural, controle hormonal, aí se for hormônio, isso aqui é a musculatura, né? Essa motilidade é movimento. Motilidade é movimento? Aí o que acontece? Aí existem hormônios, tipo gastrina. Olha, é bem legal. A gastrina é um hormônio. Secretado por quem, professor? Você vai ver daqui a pouquinho. Por dentro secreta um pouquinho, no final do estômago secreta um pouquinho. Vai ver. Daí, esse hormônio, por exemplo, ele consegue controlar o esvaziamento do estômago. Não é só controle neural, então. Tem controle hormonal também. Essa é gastrina. Gastrina. Estou falando devagarinho, né? Os bichinhos para você não ficar muito assustado. O que a gastrina faz? É que eu tava Então, ele também controla o esvaziamento gástrico. Controlar significa que hora pode aumentar, hora pode subir, né? Dependendo da ação. Então é tudo por estiramento, isso aí. Pode ser por estiramento. Não, a gastrina é um hormônio. hormônio. Hoje vocês estão hein? Então, daí, não só o movimento que começa a partir do esôfago passa a avisar o restante do tubo que está começando a descer alguma coisa. Então, ele tem ação sobre informação do tubo gastrointestinal, no começo dela. Como eu disse, controla, por exemplo, a onda peristáltica gerada pelo esôfago, controla, por exemplo, a abertura do esfíncter cárdiaco. Isso é importante, porque aí o estômago pode receber, né, esse conteúdo que vem a partir do esôfago, e esse conteúdo vai sendo guardado, né, em determinadas regiões do estômago com maior facilidade. Essa região, por exemplo, que é o ânus. O ânus é onde as coisas acontecem. Minha avó dizia para a gente não ir naquele âmbito. E o pai dizia, vai. É no âmbito que as coisas acontecem. Eu preferi a opinião do meu pai. Porque no âmbito é que o bicho pega. Quando esse bolo alimentar passa pelo cárdio, ele desce. E esse local onde ele fica armazenado a maior parte do alimento é chamado âmbito. Seria o corpo? Não, olha só, isso aqui é a parte. Eu esqueci o nome dessa parte. Isso é a parte pilórica. Puta, eu lembrei todas as partes que se deram. Eu tava Não, aqui, sim, aquele. Eu tava quase morrendo pela parte.
Aí aqui tem a parte pilórica onde está o esfíncter piloso. Tem a parte cárdica onde está o esfíncter cárdico. Tem o fundo, né? Aí aqui nessa região aqui embaixo, e assim, ó, fica aqui assim, ficaria o antro. Aqui tudo isso é o corpo, parte cárdica, tal, assim mais ou menos distribuído. Então o antro, ó, eu subi um pouquinho com o antro aqui assim. É o primeiro lugar que começa a receber, né? Pela posição anatômica, ele cai e fica por ali. E os movimentos peristálticos ali no antro é muito intenso, violentíssimo. A mesma onda peristáltica que percorre aqui o estômago, relaxa o cardio, tende a contrair o piloro. O que é isso? Permito que ele chegue no estômago, mas eu vou evitar que ele saia. E o grau de contração do esfíncter piloro é o suficiente para segurar o alimento dentro do estômago. O maior tempo possível. O objetivo é que quando o bolo alimentar chega no estômago, ele comece a sofrer a ação das secreções gástricas. Essas secreções controladas pelo plexo plexo submucoso. Não confunda. Uma coisa com outra coisa. Uma coisa que minha avó fala, minha avó era terrível. Então, entendeu? É porque ele que controla as secreções. Mas estamos aprendendo. Então, ao mesmo tempo que tem ação do controle da motilidade do tubo inteiro, está tendo controle de secreção. São plexos diferentes. Então, agora aqui, quando o esôfago, a onda peristáltica percorre o esôfago, relaxa o cárdia, está contraindo o piloro e o submucoso já sabe que está descendo coisa. E aí ele começa a secretar o suco gástrico. Esse suco gástrico tem um monte de coisa lá dentro, né? Tem enzimas pépticas, tem lipase, né? Protease praticamente não tem, não. Protease não tem. Porque protease não. As lipases não tem. Por quê? Porque a lipase não suporta o grau de acidez gástrico. As secreções gástricas colocam o pH dentro do estômago em torno de 1,5, 2. Porque esse pH extremamente ácido destrói, não vou botar isso, mas quebra as ligações peptídicas das proteínas. Tem ligações peptídicas que ligam os aminoácidos, sabe? Aminoácido se liga a outro. São ligações peptídicas. Quem quebra isso são essas enzimas. Por um processo de hidrólise, elas quebram a molécula de água que fica entre essas ligações de aminoácido. Então, a enzima entra e quebra, hidrólise, libera o amino. E aí o aminoácido fica livre para ser absorvido depois. Claro que isso não termina tudo no estômago, né? Boa parte acontece dentro do estômago. Dependendo do tipo de proteína que você comeu. Então, se você comer proteína animal, lá, boi, vaca, carne vermelha é pior para quebrar. As ligações são mais resistentes. Portanto, a carne ou a proteína ingerida precisa ficar mais tempo em contato com o suco gástrico. Por isso que dá aquela sensação de estar empazinado. Nossa, minha avó de novo. Está empazinado, menino? Que depois que a gente almoçava na casa dela, ela queria que a gente comesse um pão com banho e açúcar. Eu gostava, mas às vezes eu não suportava, né? Porque estava muito cheio. Você vai ficar muito sequinho desse jeito. E eu era sequinho. Mas quando era peixe, minha avó fazia muita sardinha. Comida de pobre, né? Fazia sardinha. Não, a sardinha é o que tem de mais saudável de acesso, né?
É o que tem de mais saudável. E o preço também é saudável, né? Eu lembro que minha avó ia lá na feira e comprava um bocado de sardinha. Aí chamava a gente. Chamava a gente para dar uma bocada. Vocês vêm aqui dia tal, olha só como é que era daí. Aí ela defumava, tudo já defumadinho. Aí quando você chegava, ela já estava tudo no esquema. E quando aí era sardinha no almoço, sardinha no café, que ela fazia tipo de um Patezinho. e botava no pão caseiro. Ai, que delícia. E botava um monte assim, Caprichosa, uma plasta desse tamanho assim. Como você vai estar muito fraco? Sempre dava fraco para a avó. Mas a proteína do peixe, ela é mais fácil de ser quebrada. Então, por isso que a sensação que você tem depois de comer peixe é uma sensação mais agradável. Mas tem gente que gosta de sentir um peso no estômago, aquela farinha pesando. Tem que dar sustância. É da sustância, Mas a proteína que liga, a ligação que liga as proteínas da carne e do animal é diferente das do peixe. Por isso que a sensação, por isso que o peixe faz bem. Porque ele passa ligeirinho pelo estômago. A ação do. Chegou o ácido, bateu no peixinho, ele rapidinho vira aminoácido. A carne branca, frango, essas coisinhas aí, seria bom se não tivesse tanto hormônio. Mas a carne branca que tem no frango, sei lá, mais aí, ela é melhor do que a carne vermelha para quebrar, mais fácil. Por isso essas sensações que quando você come um monte de carne vermelha, você fica o tempo inteiro. E já essas outras carnes são mais tranquilas para lidar. Quando o alimento é mais leve, ele é absorvido no estômago, quando é mais pesado no intestino. Não, o estômago praticamente não há células de absorção. Tem absorção um pouquinho para água, tem absorção um pouquinho para algumas coisas mais aquosas, vamos dizer assim. Tá? Mas a quantidade de absorção pelo estômago é baixíssima. A grande absorção acontece no intestino delgado, basicamente. O estômago ele é basicamente um órgão de digestão, ou seja, reduzir tamanho. Função principal dele. Ele pega aí uma proteína, como se fosse uma parede assim, ó. Você vai lá e come uma proteína, uma parede inteira, cheia de aminoácidos. Seria uma parede com tijolinho. Aí o tijolo não tem aquelas. Você liga com a massa, né? Um tijolo no outro, né? Então, o objetivo do estômago é ir quebrando aquelas ligações e separando o tijolinho, o amino. Então ele degrada para ficar mais fácil para absorção mais para frente. Como é que é? Ele degrada o alimento para ficar mais fácil a absorção. Por isso que a gente deve mastigar bastante. Porque quando você mastiga bastante, você facilita a ação do estômago. Você diminui o tempo de digestão. Isso é muito interessante porque minha mãe dizia, mastigar comida de menino, que a gente às vezes comia muito rápido para poder brincar. Mas eu nunca vi nada parecido com o sul. O pessoal aqui é muito sortudo. Come uns pedaços de carne desse tamanho assim, ó. Convidar esse pessoal daqui para ir para sua casa, comer churrasco lá no pepino. Eu não sei como é que eles engolem. Pega um pedação assim, não fica olhando, é sério. Pega um pedação cada 2, 3, uma, 2, aí só tem aquela bolota passando. Meu Deus, como é que Importa que temos o melhor churrasco. Lembrou, né? Não, eu acho que nem sente o gosto direito, sei lá. Sente, ô. Adoro. Pois é, então aí você pega um negócio, um cubão desse tamanho e bota para dentro do estômago. Que perigo isso! Tô dependendo. Não, o negócio é que o estômago, ele secreta o ácido e o ácido ele consome de fora para dentro. Então, se você comer um negócio grande, ele vai demorar para ir digerindo as bordas. E aí vem por cima. Né? Se você come bem, mastiga, o que era uma área assim, passa a ser uma área diluída assim. Então, o ácido bate e consegue digerir rapidamente.
Então, quando você não mastiga bem, o alimento fica mais tempo dentro do estômago e precisa de mais tempo de secreção. Mais energia, mais gasto. Mais tempo de secreção, mais controle neural, mais gasto energético. Então, Por isso que quando a gente come demais, tipo, dá muito sono depois. Tem um gasto energético muito grande. Porque você fica muito tempo sob ação parasimpática. O sistema nervoso parasimpático, no digestório, ele aumenta de atividade. Então, lembra daquele negócio de luta ou fuga? Qual? Luta ou fuga. É simpático, né? Acelera o coração, acelera a respiração. Isso é simpático. Colocando você para lutar ou fugir. Mas quando você come, o objetivo é o quê? É armazenar. Essa ação quem tem é o parasimpático. Então, quando o parasimpático aumenta a sua atuação sobre o tubo gastrointestinal, você aumenta a sua capacidade de digestão e aumenta a sua capacidade de absorção. E aumenta, portanto, a sua capacidade de fazer reserva de energia. Esse é o objetivo do parasimpático. Só que, por outro lado, quando você tem muita ação parasimpática falando, você diminui o seu estado de alerta. E aí fica sonolento. E dependendo do que você come, você fica sonolento. Não tem que falar. Isso acontece com os animais também, né, Churrasco de professora? domingo. Eu vi a captura de uma daquelas cobras gigantes, uma cultura, que ela engoliu, que ela comeu um bezerro, assim, nossa, a grossura dela era desse tamanho, ela ficou do tamanho de um bezerro, assim, enorme, como é que pode? Aí ela foi pra... Cobra. Cobra. Uma pital. Tal. Pital. Então, e depois capturaram ela. Ela estava submersa, assim, capturaram. Sacanagem. Incomodar o bichinho depois de uma dietinha dessa. Depois que a gente come, a gente fica devagar. Curação parasimpática. No caso, a cobra é a mesma coisa. Ela precisa digerir aquilo tudo. Aquilo ali serve para ela durante meses. Nossa. Então, imagina quanto tempo ela fica alerta. É o melhor momento para pegar uma cobra dessa. Agora vai pegar o barriga lá, assim. E o simpático? Te pega? E o simpático? Então, o simpático do sistema digestório, ou seja, a presença da noradrenalina, diminui a motilidade gastrointestinal. Para luta ou fuga, você não se preocupa muito, né, em digerir alimento. Então, para luta ou fuga, o digestório ele praticamente paralisa. Eu disse praticamente, ele paralisa. Aí você começa a entender por que mulher ansiosa tem tanta prisão de tempo. Ele diminui o quê? Ele diminui o quê? O simpático. Então. De novo. A ação. Tudo que o sistema digestório faz, reduz. O que o digestório faz? Tudo que ele está falando até agora. Toda essa ação. Beleza, mas reduz. quando que ele vai. Tipo, eu tô lá, comi, pá, tô cheia. A pança. Tá, o simpático não vai atuar, sabe? Ele reduz sua A ação. não ser que. Quem é que aumenta a ação? Eu falo simpático, como eu disse agora há pouquinho. Quem aumenta essas coisas. Tá vacilando, tá olhando para mim. Não, eu tô tentando entender. Não. Tô tentando entender, claro que eu Presta tô. atenção. Fez. Presta atenção. Presta atenção no que eu tô falando. Eu disse para você que o simpático diminui a ação. Quando a gente fala em diminuir a ação, o que o digestório faz? Ele diminui o movimento peristalto, as secreções gástricas. Porque isso, em momento de luta ou fuga, não é importante. Entendeu? Já o parasimpático, como eu estava dizendo, aumenta essas ações. Por isso que o parasimpático é quem aumenta o movimento peristáltico, é quem aumenta as secreções e que é, portanto, você, sobre a ação parasimpática, você absorve mais e faz reserva. Então o simpático só atua em luta ou fuga. Fora Não é isso. só essa. Ele atua nesse momento. Agora presta atenção. A pessoa não está o tempo inteiro em luta ou fuga. Exatamente. Mas também não está dormindo.
nem está comendo. Isso quer dizer que o simpático e o parasimpático estão presentes o tempo inteiro. Quando você tem uma condição de luta ou fuga, você tem uma hiperatividade simpática. Você agora, espero, tenha mais simpático atuando, porque isso aumenta o seu estado de alerta. E você não está estressado. Ameaçou estar agora, assim como eu também. Vai dar fight. Então, o que a gente faz sobre atividade simpática? Você aumenta o seu estado de alerta, mas não precisa estar estressadão para isso. Já a atividade parasimpática aumenta a função de alguns órgãos, que é importante para a assimilação de energia. Enquanto que o simpático queima um monte, o parasimpático faz a reserva. Então, existe um equilíbrio entre a ação simpática e parasimpática. Isso acontece o tempo inteiro. Está acontecendo agora. Se o seu parasimpático começar a atuar agora, é melhor parar de dar aula, porque você vai começar a ter redução do estado de alerta. E é essa hora que o corpo vai embora. Porque ele começa a perceber que o estado de alerta começa a baixar muito, a gente vai embora. Você vai até falar. Porque a informação vai ser o quê? Perdida. Entendeu? Agora, quando o cara está muito sonolento, você fala assim, ó, então tá, galerinha, prova na semana que vem. Pronto, aí rapidamente você aumenta o estado de alerta e ele fica ligadão. Mas peraí, isso aqui é o que mesmo? Aí ele vai se perguntar as coisas. Com medo da prova. E o medo gera luta ou... Então o professor que entende de sistema nervoso simpático e parasimpático, ele sabe colocar o aluno no estado ideal de alerta. Se é que vocês estão me entendendo. Até porque agora é a última. Olha só, mais um grau de estresse. Que horror! Essa é a última. Acabou. Só tem mais 9 capítulos. Nossa. Espero ver vocês só 9 ou 10. Só ver vocês no ano que vem. Pode ser aqui de novo, não faz diferença. Mas pode ser no terceiro ano. Faz Não tem problema nenhum. Faz. Que coisa mórbida, né? Então, mas é assim que atua o simpático e o parasimpático. Eles atuam o tempo todo. Não confundir hiperatividade simpática com estresse. O indivíduo não está o tempo inteiro estressado. Não, era isso que eu estava confuso. Mas ele está falando. O indivíduo não está o tempo inteiro comendo ou assimilando energia, mas tem ação parasimpática. No seu livro de neuroanatomia, tem um quadrinho. Lembra daquele quadrinho? Eu, se fosse vocês, eu cuidaria com aquilo no que diz respeito ao sistema digestório. Tem bastante coisinha ali. E o sistema nervoso autônomo tem também no seu livro aí. Fala bastante sobre autônomo e controle sobre a ação gastrointestinal. Tem bastante coisa. Exatamente porque o sistema nervoso é muito importante, né, para essa ação de controle neural. Ô professor, no livro fala assim que o sistema gastrointestinal tem um sistema nervoso próprio. Então é aquele plexo É um sistema nervoso entérico. Entérico, que é o sistema nervoso intestinal. Qual é o celular? Aí ali eu tenho o submucoso. que é dentro, daí dentro do cérebro, Gosta disso? Eu falei, olha só, para. Não, porque o outro... Para. O sistema nervoso visceral, simpático, parasimpático, ele está ao longo, e não no estômago, ao longo de tudo. A gente já falou, tem controle neural. Tem duodeno, cérebro, ascendente, tudo tem atividade simpática
parasimpática e controle hormonal. Todo, ao longo de todo o tempo. Tá? Então cuida, você está falando muito de estômago. Mas, professor, O estômago é lindo, mas não é só ele. Esse é fora, o plexo miointerno é na parede do estômago. E o que faz o controle das secreções, que é Bioentérico é na parede muscular. tá. As camadas do tubo são várias. Você já deve estar olhando aí no seu livro. São várias camadas. Uma dessas camadas é muscular. Nessa camada muscular, como é músculo, eu preciso controlar. Uma parte do controle vem do sistema nervoso autônomo. Desse plexo que controla o músculo. Mas ao longo de todo o tubo tem um monte de glândula. Então ele precisa também de controle neural. Aí tem outro plexo, Que é o submucoso. que fica abaixo da mucosa. Se fica abaixo da mucosa, é que então já dá para entender que esse tubo tem uma mucosa e que esse tubo tem uma camada muscular. Aí você vai ver que tem uma camada adventista, tem umas camadinhas ali. Então, ao longo desse tubo, tem sistema nervoso. Desses 6 metros e meio, 7, dependendo. Então, você pega um tubo, se você pudesse esticar todo ele assim, você vai ter sistema nervoso de lá. Cada um cumpre sua função. Se você pensar, as funções gástricas são funções que acontecem somente no estômago. Mas esse mesmo sistema nervoso controla as funções do jejum, do líquido, esqueci, do duo. Então são funções diferentes. Ao longo do tubo gastrointestinal, o esôfago tem sua função. Começa pela boca, faringe, esôfago. Todo mundo tem função. Isso tudo é controlado. Ao longo do tubo, eu tenho controle neural, esse que falou dos plexos, mas tem controle hormonal. Isso aí. Tá? Então, cuida só do estômago. O estômago tem a função, uma das funções básicas do estômago é a digestão. Aí, para ele cumprir essa função, ele precisa secretar. O movimento gástrico é intenso, então ele tem plexo bioentérico. E ele secreta um monte de coisa. Ele precisa de plexo submucoso. Então o estômago tem tanto plexo submucoso quanto bioentérico. Tá, se a absorção vai acontecer mais no cabelo ralo. Praticamente a absorção de todo Os nutrientes? Sim. Só que no intestino grosso também absorve. Menos nutrientes, mas também absorve. O intestino grosso absorve um monte de água. Sais minerais, muita coisa. Mas o percentual de produtos que vêm da dieta, como aminoácido, como triglicerídeo, como sacarídeos, isso acontece mais ao longo de jejum. E é legal porque jejum e ilho, eles absorvem, mas eles absorvem também muito organizado. Não é a absorção. Não, tem partes do jejum que absorve uma coisa, tem partes do ilho que absorve outra coisa, entendeu? Existe uma certa organização no que diz respeito à absorção também. O que significa que se você fizer uma análise histológica, lá no laboratório você não consegue ver jejum e ilha, tudo parece uma coisa só. Mas se você olhar na microscopia, elas são diferentes. É material, tecido diferente, né? É em relação ao aspecto celular. Porque essas células elas absorvem coisas diferentes. Então o aparato de membrana celular tem que ser diferente. Transportar aminoácidos